Oi, aqui é o João. Você já percebeu como alguns pensamentos podem te paralisar? Às vezes, frases como não sou capaz ou isso é muito difícil passam pela sua mente e parecem tão reais que você acredita nelas sem se questionar. Essas frases são crenças limitantes. Elas criam barreiras invisíveis que alimentam o medo de falhar e a insegurança, te prendendo em um ciclo de procrastinação. A questão é que muitas dessas crenças não têm uma base sólida. Elas são interpretações que você criou sobre si mesmo, baseadas em experiências passadas ou críticas que você ouviu ao longo da vida. E o pior, essas crenças se tornam tão automáticas que você nem percebe que elas estão te controlando. Pense por um momento quantas vezes você evitou começar algo porque achava que não era capaz. Talvez tenha deixado de se candidatar para uma vaga de emprego, apresentar uma ideia que você acreditava ser muito boa, ou até mesmo iniciar um projeto pessoal, porque aquela voz interna te dizia que não iria dar certo. Crenças como não sou bom o suficiente ou não estou pronto ainda criam uma armadilha mental. Elas te convencem de que é mais seguro ficar parado do que correr o risco de falhar. Essa paralisia só traz mais sofrimento porque a sensação de estagnação pode ser ainda mais frustrante do que o próprio medo de errar. A boa notícia é que essas crenças limitantes não são verdades absolutas. Elas podem ser desafiadas e substituídas por pensamentos que te impulsionam a agir. O primeiro passo para isso é identificá-las. Preste atenção na sua autoconversa, especialmente nos momentos em que você sente medo ou evita um desafio. Perceba se você se pega dizendo coisas como não consigo fazer isso ou é muito complicado para mim. Essas são pistas de que suas crenças limitantes estão no comando. Agora, imagine uma situação específica. Você está diante de uma tarefa importante, algo que pode te levar a um novo patamar na sua vida pessoal, profissional, mas em vez de começar, você hesita. A mente começa a criar justificativas. Talvez você pense, não sou experiente o suficiente para isso, e também, se eu falhar e todos perceberem que não estou preparado, essas dúvidas te levam a adiar a tarefa, a buscar distrações ou até mesmo a desistir. O que está acontecendo aqui é mais do que procrastinação, é um reflexo de crenças limitantes que te impedem de agir. Mas como mudar isso? A chave está em reavaliar essas crenças e substituí-las por uma mentalidade baseada no progresso e não na perfeição. Quando você começa a enxergar suas crenças como o que elas realmente são, pensamentos e não verdades, algo poderoso acontece. Em vez de dizer não sou capaz, você pode começar a pensar, posso aprender e melhorar com cada tentativa. Essa mudança de perspectiva tira o foco do medo de falhar e coloca a atenção no aprendizado que vem da ação. Digamos que você está evitando falar em público porque acredita que não é bom nisso. Essa crença pode ter surgido de uma experiência negativa no passado, mas isso não significa que ela te define quem você é hoje. Ao refletir sobre suas conquistas, você pode perceber que já superou desafios antes, mesmo quando não se sentia preparado. Talvez não seja perfeito ao falar em público agora, mas pode melhorar com a prática. A ideia de que ninguém nasce pronto é libertadora, porque te lembra que cada habilidade é construída ao longo do tempo. Outro ponto importante é reconhecer o papel do aprendizado contínuo. Quando você valoriza o processo de aprendizado, a pressão para ser perfeito desaparece. Você passa a ver os desafios como oportunidades de crescimento e não como testes para provar seu valor. Isso cria uma base de confiança porque você entende que erros fazem parte da jornada. Na verdade, cada erro é uma chance de ajustar sua estratégia e chegar mais perto do seu objetivo. Por exemplo, imagine alguém que acreditou a vida inteira que não é bom com números e por isso evita falar de finanças ou trabalhos que exigem cálculos. Essa crença limitante pode ter sido formada na infância, por exemplo. Talvez por um comentário de um professor ou por uma experiência ruim na escola. Mas será que essa pessoa realmente não consegue lidar com números? Ou será que ela apenas não teve a oportunidade de aprender da forma certa? Ao desafiar essa crença e substituí-la por um pensamento como posso aprender a melhorar minhas habilidades com números se eu me dedicar, ela abre um caminho para o progresso. O impacto dessa mudança vai além das tarefas que você realiza no dia a dia. Quando você aprende a substituir crenças limitantes por pensamentos que te fortalecem,
Sua relação consigo mesmo muda. Você começa a confiar mais na sua capacidade de enfrentar desafios, e isso cria um efeito cascata em outras áreas da sua vida. Decisões importantes deixam de ser adiadas, metas que pareciam distantes se tornam alcançáveis e o medo de falhar perde força. Vale lembrar que essa transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo que exige atenção e prática constante. Um exercício simples, mas poderoso, é fazer um registro dos pensamentos que surgem quando você se sente inseguro ou paralisado. Escreva esses pensamentos e, ao lado de cada um, questione se é realmente verdade ou é apenas uma interpretação. Depois substitua por um pensamento mais realista e positivo. Por exemplo, troque "não consigo fazer isso" por "não sei como fazer ainda, mas posso aprender". Além disso, reflita sobre suas conquistas passadas. Lembre-se de momentos em que você superou dificuldades ou aprendeu algo novo, mesmo quando achava que não era capaz. Esses exemplos reforçam a ideia de que você é capaz de evoluir, mesmo diante de desafios. No fundo, vencer a procrastinação e construir confiança não é apenas sobre fazer mais coisas em menos tempo. É sobre mudar a forma como você se enxerga e como encara os desafios. É entender que você não precisa ser perfeito para começar. Basta estar disposto a dar o primeiro passo e aprender ao longo do caminho. Então, da próxima vez que pensamentos como "não sou capaz" ou "isso é muito difícil" surgirem, lembre-se que eles são apenas crenças limitantes e não a realidade. Ao adotar uma mentalidade focada no progresso, você ganha coragem para agir mesmo diante do medo. E com cada passo você fortalece a confiança em si mesmo e constrói uma base sólida para alcançar seus objetivos. Porque, no final das contas, o que realmente importa não é onde você está hoje, mas onde você quer estar ou quem quer ser. Esse deve ser o seu foco sempre. Até mais.